Olá, hoje a gente mergulha na Lei 9.605 de 98, a famosa Lei dos Crimes Ambientais. Isso aí. Nosso foco totalmente voltado para o que o Sebrasp costuma cobrar, pensando no concurso da Polícia Federal, tá? Vamos pegar os pontos penais e processuais-chave. Perfeito. E essa lei, né, ela foi um marco. Antes era tudo espalhado, ela veio para organizar e dar um foco preventivo também. Uhum. Mas como você disse, embora fale de sanção administrativa, o que interessa aqui pra gente, pro edital da PF, é a parte criminal mesmo. Exato. E já começando com o tema quente para o Sebrasp: responsabilidade penal da pessoa jurídica. Artigo 3º, né? Esse mesmo. A empresa pode sim responder criminalmente, a condição é, basicamente, que a infração seja decidida por quem manda lá dentro, né? Representante legal, contratual ou um órgão colegiado. Certo. E, claro, que seja no interesse ou benefício da própria empresa. Mas a grande questão que sempre aparece é: e a pessoa física por trás disso? Como fica? Ah, esse é o pulo do gato para as provas. A jurisprudência já bateu o martelo. A pessoa jurídica responde sim, e o mais importante, essa responsabilidade independe, sabe? Ela não precisa que a pessoa física seja condenada junto. Ah, então uma coisa não exclui a outra. Exatamente. O parágrafo único do artigo 3º é cristalino nisso. E ainda tem o artigo 4º, né, que é aquela ferramenta para desconsiderar a personalidade jurídica. Sei. Se ficar provado que a empresa foi usada só como escudo para evitar pagar pelos danos, o juiz pode ir atrás dos bens dos sócios. É para evitar malandragem. Entendido. Agora falando das penas, como funciona a aplicação? O artigo 6º fala de gravidade, consequências, antecedentes, mas o que o Sebrasp gosta mesmo são as penas restritivas de direitos, do artigo 7º. Quando que elas entram no lugar da prisão? Boa pergunta. Isso cai bastante. É assim, a substituição rola se for crime culposo Ok. ou se a pena de prisão não passar de 4 anos. Mas não basta isso, tá? Precisa que as circunstâncias do crime e do réu sejam favoráveis. O famoso artigo 59 do Código Penal. E quais são essas penas alternativas? Tem a prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão de atividades, prestação pecuniária, que é pagar um valor, né? E tem o recolhimento domiciliar, mas esse, na prática ambiental, é bem raro. Uhum. E um detalhe importante. A duração dessas penas é a mesma da pena de prisão que foi substituída, não pode ser maior nem menor. E para as pessoas jurídicas, as empresas, quais as penas para elas? Lá no artigo 21. Para as empresas a gente tem multa, claro, e também penas restritivas de direitos, como suspensão parcial ou total das atividades, Certo. interdição temporária do estabelecimento ou atividade e até proibição de contratar com o poder público, receber incentivos fiscais por até 10 anos. E tem também a prestação de serviços à comunidade. Que tipo de serviço? Ah, pode ser custear programas ambientais, executar obras de recuperação de área degradada, manter espaços públicos, coisas assim. E tem alguma situação mais drástica? Tem sim, o artigo 24. Se ficar comprovado que a empresa foi criada ou usada basicamente para permitir ou facilitar crime ambiental, pode rolar a liquidação forçada. O patrimônio dela vai todo para pagar os danos. Pesado. Mudando um pouco de assunto, mas ainda na pena. Atenuantes e agravantes, artigos 14 e 15. O que a gente precisa ficar de olho? Olha, das atenuantes do artigo 14, a que mais brilha em prova é o arrependimento do infrator. Sabe? Quando ele, por vontade própria, repara o dano ambiental antes da sentença. Isso diminui a pena. Arrependimento com reparação, anotado. E as agravantes, que aumentam a pena. Aí a lista do artigo 15 é grande, né? Mas o Sebrasp gosta de cobrar reincidência em crime ambiental, cometer o crime para obter vantagem em dinheiro, coagir alguém para ajudar no crime, Faz sentido. causar um perigo grave para a saúde pública ou para o meio ambiente, atingir áreas de conservação, ou cometer o crime em condições que dificultam a fiscalização, tipo domingo, feriado, à noite, no período de defeso para a pesca, ou usar métodos cruéis com animais. Tudo isso pesa mais. Falando em animais, vamos para os tipos penais que mais caem. Crimes contra a fauna, maus tratos, artigo 32, né? E aquela qualificadora para cães e gatos. Isso, a pena é maior se for cão ou gato. Mas, atenção, o artigo 37 traz situações em que matar um animal silvestre não é crime. Isso é pegadinha clássica. Quais são essas situações? Basicamente, estado de necessidade, para matar fome, para proteger lavouras ou pomares, mas aqui tem um detalhe crucial.
só vale com autorização expressa do órgão competente, tá? Não é sair atirando. Ah, bom saber desse detalhe da autorização expressa. E também se o animal for considerado nocivo. Mas quem declara isso é o órgão ambiental, não a pessoa. E vale lembrar, a caça profissional tem a pena triplicada lá no artigo 29. Ok. E contra a flora, o que se destaca? O clássico artigo 38. Destruir ou danificar floresta de preservação permanente, mesmo que seja por culpa, sem intenção. E o artigo 46. Receber ou adquirir madeira, lenha, carvão sem licença. O parágrafo único fala de vender, transportar, também é muito comum. E impedir a regeneração da vegetação, artigo 48. Também aparece. É um crime mais, digamos, passivo, mas ainda assim é crime. E o crime de poluição, artigo 54, o que configura? Danos à saúde humana ou que provoquem a morte de animais ou a destruição significativa da flora. Precisa ter essa consequência mais grave. E um ponto técnico super importante, por artigo 56, que fala de produzir, transportar, guardar substância tóxica, perigosa ou nociva. Sim. A jurisprudência, especialmente do STJ, entende que é um crime de perigo abstrato. O que isso significa na prática? Significa que não precisa provar que a substância realmente colocou algo em perigo. A simples conduta de transportar sem autorização, por exemplo, já é o crime. Não precisa de perícia para provar o perigo concreto. Isso facilita muito para a acusação e a banca sabe disso. Entendi. Crime de perigo abstrato no 56. E nos crimes urbanos, o que costuma aparecer? Pichação, né? Artigo 65. É importante só diferenciar do grafite, que quando é feito com autorização do proprietário, não é crime. A pichação é sempre crime. Certo. Indo para a parte processual agora. Ação penal nos crimes ambientais, artigo 26. É sempre? Sempre pública e incondicionada. Não depende de representação da vítima, o Ministério Público age de ofício. Sem mistério aqui. Mas tem alguma coisa processual que exige mais atenção para o Sebrasp? Tem. Os prazos do processo administrativo, lá no artigo 71. Isso é decoreba pura, mas cai. Quais são os prazos? São 20 dias para apresentar defesa ou recurso contra a multa, 30 dias para a autoridade ambiental julgar o auto de infração e 5 dias para pagar a multa depois de notificado. 20, 30, 5. Tem que memorizar. 20 para defesa e recurso, 30 para o julgamento, 5 para pagar. Ok. E para fechar, o que acontece com os bens apreendidos, tipo madeira ilegal? Artigo 25. A regra geral, parágrafo 3º, é que eles sejam doados para instituições científicas, hospitais, presídios, entidades beneficentes, depois de avaliados. Perfeito. Então, resumindo a estratégia para quem está estudando para PF com foco no Sebrasp. Entender bem a responsabilidade da PJ e que ela corre separada da pessoa física. Saber as condições das penas alternativas, a importância daquele arrependimento com reparação para atenuar a pena. Exato. Focar nos crimes que mais caem, maus tratos e as exceções, comércio de madeira ilegal, poluição, a pichação e aquele detalhe do perigo abstrato na substância tóxica. Isso. E, claro, decorar os prazos do processo administrativo. É quase um mapa do que esperar da banca, né? É bem por aí. E acho que um pensamento final e importante é que a Lei 9.605 é complexa não só pela lista de crimes. O desafio é entender como as responsabilidades se misturam. A administrativa, a civil de reparar o dano e a penal. Certo. E como a interpretação dos tribunais, a jurisprudência, como a gente viu na questão da PJ e do perigo abstrato, molda a aplicação da lei no dia a dia. Não basta só ler o artigo, tem que entender como ele é aplicado na prática. Essa visão integrada é o diferencial. Excelente ponto. Com essa análise direcionada, encerramos nosso papo de hoje.